A seita que não quer ser confrontada pelo Evangelho. Texto base, João 3, 19 e 20. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Uma das marcas mais claras de um sistema religioso falso não é apenas o erro doutrinário. A marca mais evidente é o ódio à correção bíblica. A igreja verdadeira pode até errar em alguns pontos, mas se submete à Escritura. Já uma seita tem outra reação, ela se protege da verdade. Quando a palavra de Deus confronta, o sistema reage com medo, isolamento, controle, proibição de questionamentos. Isso acontece de maneira muito clara dentro do sistema religioso conhecido como Congregação Cristã no Brasil. Este sistema criou uma cultura onde o Evangelho não pode confrontar suas tradições, e hoje precisamos perguntar com coragem: por que um sistema religioso tem tanto confronto bíblico? Porque a luz destrói as trevas. A marca das seitas: fugir da luz da Escritura. Jesus disse em João 3,20: todo aquele que pratica o mal odeia a luz. Observe a linguagem de Cristo. Não é apenas alguém que não gosta da luz, é alguém que odeia a luz. E por quê? Porque a luz expõe o erro. Historicamente, todos os movimentos sectários fizeram isso. Alguns exemplos na história. O movimento fundado por Charles Taze Russell, que deu origem às Testemunhas de Jeová. O sistema criado por Joseph Smith, fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons. Todos possuem um padrão. Eles criam um ambiente onde questionar é pecado. Isso também aconteceu dentro da Congregação Cristã no Brasil. Ali se criou uma cultura onde não se pode questionar doutrina, não se pode examinar a liderança, não se pode comparar ensinamentos com a Bíblia. Mas a Bíblia ordena exatamente o contrário. Em Atos dos Apóstolos 17:11, os bereanos foram elogiados porque examinavam nas Escrituras se as coisas eram assim. Ou seja, o verdadeiro cristianismo convida ao exame. A seita proíbe o exame. O medo da pregação expositiva. Um fato curioso é que muitas seitas temem profundamente a pregação expositiva da Bíblia. Por quê? Porque quando um pregador expõe a Escritura verso por verso, o erro aparece. Durante a Reforma Protestante, pregadores como Martinho Lutero, João Calvino, Ulrich Zwingli começaram a fazer algo revolucionário: pregar a Bíblia versículo por versículo. E o resultado foi explosivo. O povo começou a perceber que muitas práticas religiosas não estavam na Escritura. A mesma coisa acontece hoje. Quando alguém começa a estudar profundamente a Bíblia, ele começa a perguntar: onde está na Bíblia esse tipo de culto? Onde está na Bíblia esse tipo de autoridade? Onde está na Bíblia esse tipo de revelação mística? E quando essas perguntas aparecem, o sistema entra em pânico. Por quê? Porque a verdade liberta. O sistema que não aceita ser examinado. A Congregação Cristã no Brasil nasceu no início do século XX, ligada ao movimento pentecostal liderado por Luigi Franciscon, mas com o tempo desenvolveu características clássicas de isolamento sectário, autoridade concentrada, tradição acima da Escritura, cultura de silêncio, proibição de confronto doutrinário. Isso cria uma atmosfera perigosa, porque a liderança passa a ser vista quase como intocável, mas a Bíblia nunca ensinou isso. Até o apóstolo Pedro foi confrontado publicamente por Paulo de Tarso, em Gálatas 2:11. Se um apóstolo pode ser confrontado, quanto mais líderes religiosos hoje. Mas dentro de uma seita o raciocínio é invertido. Não questione, não examine, não confronte. Isso não é espiritualidade, isso é controle religioso. A reação quando o Evangelho entra. Quando o verdadeiro Evangelho entra em um sistema religioso fechado, 13 reações aparecem. Hostilidade, o sistema reage com ataques. Isolamento, os membros são ensinados a não ouvir críticas. Demonização, quem questiona vira rebelde, herege, traidor.
isso aconteceu na história da Igreja. Quando Martinho Lutero começou a confrontar os erros de Roma, ele foi chamado de herege, louco, rebelde. Mas Lutero respondeu com uma frase famosa: minha consciência está cativa à palavra de Deus. Essa é a postura do cristão verdadeiro. O perigo espiritual desse sistema. O problema não é apenas institucional, é espiritual. Porque quando o sistema impede o confronto bíblico, ele impede arrependimento. E sem arrependimento não há salvação. Jesus confronta constantemente sistemas religiosos e confrontou os fariseus e os saduceus. Eles tinham tradição, autoridade, aparência religiosa, mas rejeitaram Cristo. Por isso, Jesus diz em Mateus 23, 27, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, religião sem verdade vira cegueira espiritual. O verdadeiro cristão ama o confronto da palavra. A ovelha de Cristo não teme a Bíblia. Ele ama a Bíblia. Ela quer ser corrigida. Ela quer ser transformada. Quando a Escritura confronta o pecado, a ovelha diz: Senhor, muda meu coração. Mas o sistema religioso diz: não mexa nisso. E é exatamente por isso que muitos começam a perceber o erro e ficam presos. Eles têm medo de sair, medo de perder amigos, medo de perder família. Mas a pergunta que precisa ser feita é: vale a pena permanecer em um sistema que não aceita a verdade? O chamado para sair das trevas. A Bíblia não chama pessoas para defender sistemas religiosos. Ela chama pessoas para seguir Cristo. Jesus disse em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Do pecado, do engano, da manipulação religiosa, das prisões espirituais. O Evangelho é luz, e onde a luz entra, as trevas não podem permanecer. Uma igreja que não permite ser confrontada pela palavra de Deus já declarou, na prática, que prefere proteger suas tradições do que se submeter ao Senhor das Escrituras. Amém.